Bom, tô colocando para gravar, gente, mas não é uma mentoria hoje, tá? Eu só quero aqui estruturar com vocês, fazer um pacto com vocês. Vocês vão ter que pactuar comigo aqui, claro, né? Fazendo sentido para vocês. Lembrando que a nossa próxima mentoria, na próxima semana, é o segundo ciclo, segunda aula do terceiro ciclo de acompanhamento de negócios. E temos aí em junho a nossa mentoria, que eu acredito ser o dia 15, não sei se eu estou enganado ou não, mas próximo desse dia, que é a nossa de autodesenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, hoje, meus amores, eu quis fazer essa conexão com vocês para termos aí um plano de ação para, de fato, né, termos ali resposta de tudo aquilo que a gente vem cavando, né? Cavando, plantando, enfim, se sacrificando. E, cara, eu tô fazendo e não vejo resultado. Essa Patrícia tá louca. Mas é sobre isso. A gente constrói para depois termos aí os nossos resultados e resultado com solidez, né? Então, isso é muito bom. Oi, Rafa, boa noite, meu amigo. Então, hoje, o que eu quero propor para vocês? Gente, acho que vocês devem estar maluquinho, né? Vocês estão em 4 grupos, né? Acho que a Mara ainda está em 3. Mas, ó, a comunidade. Ai, já quero trazer um negócio estrondoso aqui para vocês hoje. Eu não consigo guardar segredo. A comunidade é para todos, tá? Ai, Paty, só pode ser parceiro? Não, todos, aberto, profissional de saúde, venha, né? Por quê? Ver ali o nosso movimento, gerando networking, de certa forma, contribuirmos, né, positivamente na vida de diversos profissionais, na nossa própria também, porque eu aprendo demais com cada profissional que eu convido, eu sempre aprendo. Karina aí, ó, me ensinou tanto ontem, anteontem, né? Então, sou imensamente grata por todas as conexões que nós fazemos. O Carlos também veio, me ensinou muito. Então, toda vez que a gente recebe um profissional dentro da nossa comunidade, às terças-feiras, gente, vocês não têm noção o quanto eu transbordo de alegria. Uma que é oportunidade profissional, outra que é oportunidade para nós trocarmos energias, conectarmos com histórias reais, pessoas que já trilharam seu caminho e deram certo. Então, isso dá força demais para a gente poder seguir, para a gente poder continuar. Às vezes, uma palavra dá gancho para a gente poder seguir ali, né? E ter mais impulso mesmo, né? Para a gente poder fazer coisas melhores, diferentes. Às vezes a gente está repetindo todos os dias as mesmas coisas e fica se perguntando, meu Deus, será que eu estou no caminho? Cara, porque eu não estou vendo retorno, nananã. Mas enfim, né? A gente sabe que a constância e a disciplina e o foco é que vai trazer para a gente o resultado que a gente quer, né? Principalmente quando a gente começa a fazer aquilo que a gente nunca fez na vida, que é o que a gente está fazendo, né? Então, ali, o autodesenvolvimento pessoal e profissional é o segundo grupo. Aí é um grupo seleto, fechado, só temos nós, para a gente poder se desenvolver aí, tirando crenças limitantes, convertendo em crenças fortalecedoras, nos posicionando, trazendo identidade ali para quem nós somos, trazendo poder, melhorando relacionamentos em casa, familiar, profissional, tendo estratégias, tendo ferramentas que a gente pode quanto se auto-aplicar, quanto aplicar com outras pessoas. Então, isso também é extremamente poderoso. E o nosso terceiro grupo, que é o acompanhamento de negócios, né? Com estratégias focadas com ações de vendas e posicionamento, né? Naquilo que a gente está executando ali, fortalecendo a nossa especialidade. Aí a Patrícia, maluca, tira a ideia de fazer o quarto grupo. Então, o quarto grupo, ele está aberto aos profissionais que já estão ali com fome de fazer um processo de venda, tá? Ai, Paty, eu nem sei vender. Paty, eu não estruturei, falta metade ainda. Caraca, eu não tô com... Fiquem tranquilos. Se vocês têm a intenção de fazer venda, mesmo não terem feito todas as propostas, aqui é o que de fato vai forçar vocês a darem passos e irem de fato também seguindo outras propostas que vai fazer mais sentido para o negócio de vocês, tá? Então, o que eu proponho para vocês com esse quarto grupo? Esse quarto grupo, honestamente, eu não sei o quanto tempo ele vai se perpetuar, mas se depender de mim, é ao longo das forever. Por quê? Gente, eu posso ser a melhor enfermeira, aqui só tem, a Karina pode ser a melhor professora, a Mara pode ser a melhor administradora, mas se não tivermos estratégias de venda, não vamos sair do lugar.
Não vamos. Então, por mais que sejamos um dos melhores profissionais, com muitas capacitações dentro do nosso campo de especialidade, se a gente não tiver o mínimo de noção de venda, de como fazer isso, e outra coisa, tá? A prospecção é chata. Até você internalizar que o não do outro não é para você, até você internalizar que a ausência do comprometimento do outro não é sobre você, é sobre o outro. Enfim, essas questões têm que estar muito maduras em nós. E para amadurecer isso em nós leva tempo. Então, precisamos dar alguns passos, ir sentindo como que vai ser a nossa reação através da reação do outro, para irmos, né, fortalecendo nesse caminho. Porque esse caminho vai levar a gente a conhecer quem é o outro, como que a gente vai tratar o outro no âmbito, né, de ser profissional versus paciente. Profissional que não quer vender, quer dar de graça, versus paciente que não vai aderir. Profissional que quer cobrar caro, talvez prospectando num campo errado. Então, tudo isso a gente precisa amadurecer, tudo isso é um processo, leva tempo. Então, por mais que a gente não tenha grandes resultados no primeiro mês, uma coisa vocês vão ter: a experiência. A experiência, vocês vão sentir dor, vai dar vontade de chorar. Falar, ai meu Deus do céu, mas enfim. E depois que vocês se acostumarem com esse caminho, não tem para ninguém mais, gente. Aí já era. Aí já era. Aí é a fome com a vontade de comer. Né? Tipo assim, né? Vou trabalhar de segunda a segunda, vou trabalhar de segunda a sexta, vou fazer meus próprios horários, vou lotar minha agenda, não vou lotar minha agenda. Aí vai da vibe de vocês, né? Quero fazer X. Quando eu alcançar esse X, eu vou ficar com o coração tranquilo. Não, quero trabalhar loucamente, desesperadamente e ganhar demais. Tá ótimo. Então é de cada um, tá? Mas a gente precisa sentir este lugar. Rafael já sentiu esse lugar, Mara já sentiu esse lugar, Thaís já sentiu esse lugar, o Carlos acredito que não, o Cláudio talvez esteja sentindo, a Karina acho que ainda não sentiu, mas o sentir que eu digo, tá? É a gente ir atrás. A gente pode investir R$ 1.000 de tráfego. Isso eu tô falando porque eu tô fazendo e eu já me frustrei. Eu tava com a expectativa lá no teto, a expectativa foi no chão. Senhor, o que que você quer de mim, meu Deus? E não é o porquê, e sim o para quê, né? Ensinando a gente nesse caminho. E assim, a única coisa que eu posso falar para vocês é que vocês podem investir 10 mil de tráfego todo mês, se vocês tiverem. O tráfego, ele é extremamente poderoso, extremamente. Mas, para nós que estamos começando agora, se a gente investe ali uma pancada em tráfego, o cliente, ele vai vir, mas isso não garante a venda. Não é, Mara? Então, ao invés de queimar dinheiro em tráfego, vamos aprender o caminho das pedras. Porque quando vocês tiverem condições para poder investir em tráfego, e condições que eu digo não é só financeira, é psicológica também, tá? Porque o meu psicológico foi pro buraco, vendo um monte de gente chegando, tudo desqualificado. Eu falei, gente, eu tô queimando meu tempo, Deus, é valioso demais. Então, hoje eu estou aprendendo isso. Uma coisa que eu já sabia, mas por não ter passado a experiência em relação ao tempo, uma reunião atrás da outra, às vezes duas reuniões, às vezes dois profissionais no mesmo horário, mesmo. Cara, como é que eu vou vender desse jeito? Então, assim, investir em tráfego, sim, joguei dinheiro fora, sim, e amém, Deus, obrigada pelas experiências que eu tô aqui para poder transbordar para vocês, falando todo o processo que eu vivi. Então, hoje, o meu tráfego está sendo zero. O tráfego para o site ele vai ser no orgânico pelo CEO, que essa empresa tem muita capacidade de fazer o negócio crescer. Maravilhoso, caminho das pedras, passo a passo, crescimento. Posso fazer o tráfego orgânico e o pago? Pode. Se você, né, tá com essa condição de fazer o tráfego pago, maravilhoso. Mas vai também pelo orgânico para não se frustrar. Porque pode chegar 10, isso não significa que você vai converter. Então, quando você aprende o passo a passo do caminho das pedras, você vai sentir dor,
Vai chorar, vai espernear, vai entender o seu processo e vai começar a fazer prospecção de pessoas que você enxerga ser qualificada. Se você entender que ela é desqualificada, você nem vai seguir para arrebentar com sua hora do seu dia, acabar com sua energia. Então, a nossa hora vale ouro, independente do quanto a gente vai vender. Se for R$ 80, ou 100, ou 200, ou 300, ou 600, não importa. O que importa é você privar ali o seu tempo, a sua energia para poder prospectar com leads qualificados. O lead qualificado pode ser que fale não para vocês. E tá tudo bem, porque ele já conheceu, ele já sentiu a confiança e no melhor momento ou ele vai vir ou ele vai indicar. Tá fazendo sentido? Maravilha. Então, o que que eu proponho para vocês? Esse é um processo válido para amadurecimento, pois temos sempre boa intenção, porém tudo precisa de estratégia, senão não rola frustração e se tiver inteligência emocional ocorre baixa constância e disciplina. Total, Rafa, meu Deus, total, total, total. Então, assim, como eu vim do marketing multinível, gente, eu sou tão grata pela experiência que eu tive no marketing multinível, tão. E aí eu não entendia, né, as estratégias necessárias. Nossa, isso para mim abaixava muito a minha energia. Quando eu fazia sem estratégia, dava mais certo. E depois eu comecei a levar na cabeça. Por quê? Quando você faz sem estratégias com pessoas que você conhece, você tem um resultado satisfatório. A pessoa já te conhece. Mas quando você busca por pessoas, né, que não te conhecem, se você não fizer a técnica, não vai. Porque ela não te conhece, não tem confiança. Às vezes cria conexão, mas não tem a confiança. Então, é um caminho um pouquinho árduo, mas quando a gente adaptar a este caminho, acabou, né? Aí diminui a nossa prospecção, porque de tanto a gente fazer a prospecção, vai chegar pessoas, porque o boca a boca ele é muito poderoso. Dali a pouco diminui a prospecção e aumenta as indicações. E aí realmente o processo ele se torna mais leve. Qual que é a proposta desse grupo, tá? O grupo Self Empowerment Health, SH. Esse grupo está destinado a ações focadas e estratégicas de venda. Por quanto tempo faremos isso, Pati? Por um mês, inicialmente. Como eu falei para vocês, vai ser forever, né? Mas eu digo para poder trazer uma métrica. Uma métrica para a gente poder, cara, tô no caminho, putz, não tô no caminho, vamos revalidar, mudar a estratégia, mudar mensagem, tipo de conexão, enfim. Então, a nossa métrica vai ser um mês. Só que toda semana a gente pode fazer uma conexão ali de 15 minutos, de meia hora, para falar, Paty, minha experiência está sendo assim, assim, assado. Paty, minha experiência está sendo assim, assim, assado. Porque a gente vai fazer uma discussão do que está funcionando, do que não está, e corrigir ali na hora, tá? Então, vai ser por um período de um mês para poder trazer métricas. E aí, o que, que eu sugiro, né, para vocês? Fazermos essa conexão aqui, como estamos fazendo agora, todos os dias, de segunda a sábado. Paty, tal dia eu não consigo entrar, não tem problema. Não tem problema. Fiquem tranquilos do dia que vocês não conseguirem entrar. Mas que vocês criem um comprometimento de que não consegui me conectar tal hora, mas eu não vou deixar de fazer. Que seja 30 minutos do seu dia, porque a nossa maior prioridade dentro do nosso negócio é a prospecção. Você pode alinhar tudo, organizar tudo. Se você não prospectar, você não vai ter venda. Se você não tiver venda, você não vai ter R$ 1 no final do mês. Perfeito. Uma outra coisa que eu quero alinhar com vocês é o horário, tá? Então, por exemplo, de segunda a sábado, qual o melhor horário que a gente pode se conectar? 6 horas da manhã? Vai ser desafiador. 6:30 da manhã? Às 7? 10 horas da noite? Às 22, né? Às 22:30? Vai ser desafiador. Mas eu acho que é mais difícil, né? Ser 10 horas da manhã, ser às 18 horas, ser horário de pico, a galera tá no trabalho. Então, assim, a gente vai precisar se dedicar nesse desafio para a gente poder criar uma constância, porque se eu falar para vocês fazerem sozinhos, eu sei que vai dar ruim, porque vai dar para mim também.
tá? Eu tava fazendo bonitinha ali, ó, tá, 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 tá. Eu cansei do meu próprio negócio, de tanto levar na cabeça. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí agora, né, depois desse tempo, eu falei, não, gente, se eu não fizer venda, eu tô lascada, né? Isso tem que acontecer. Então, assim, eu não desisti do meu negócio. Eu dei um passo para trás para poder readequar, fazer o meu ajuste de rota. O que está dando certo? O que não está dando certo? Gente, eu vou ajustar a rota até eu sentir segurança. E a segurança não é minha, a segurança é no resultado de vocês. E o resultado de vocês reflete o quanto isso está sendo efetivo. E fiquem tranquilos, porque cada um tem o seu tempo mesmo e tá tudo certo, porque virar a chave de quem é do CLT para uma chave do mundo empreendedor, caracas, é meses, não é da noite pro dia. Quem já vem empreendendo e estando no CLT já tem ali um grau de maturidade, já virou várias chaves, né? E enfim, existe responsabilidade de todos os lados. Agora, para quem só vem do CLT para poder virar a chave de todas as ações necessárias que precisa ser feita, eu sei que leva tempo. Talvez nem eu tenha virado todas as minhas chaves ainda. E tá tudo bem. Só que eu preciso que vocês estejam engajados comigo, gente, porque a energia baixa. E a energia minha baixa mais ainda de não ver vocês ali, ó, junto comigo. Vocês não têm nem noção. Hoje, para mim, eu venho falando para vocês, né? Vou fazer ciclos com vocês a cada 3 meses, não sei o quê. Cara, eu nem quero cumprir o que eu honrei com vocês mais. Por quê? Por quê, tá? Eu sei que cada um tem o seu tempo, existem várias circunstâncias que atropela aí e tá tudo bem, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso não significa que o outro tá com preguiça ou que tá procrastinando, ou que não. Cada um tem o momento de virar a chave, o momento de resolver problemas, enfim, tá tudo certo em questão a isso. Só que assim, também ficar repetindo sempre as mesmas coisas talvez não é tão interessante assim, entendeu? Então eu também tenho que fazer ajustes de rota para poder impulsionar vocês. Se vocês me derem os 50% do 100 de vocês, do meu 50% eu também vou dar 100. Então essa conexão para poder darmos passos é extremamente importante, extremamente importante. E vocês podem ter certeza, porque se vocês vierem com gás, eu vou dar 300% de mim. Se vocês vierem sem gás, cara, eu vou passar mal. Então, isso é só para vocês terem ali uma percepção do que vocês vão sentir quando vocês estiverem fazendo um atendimento. Ou quando um paciente agendar com vocês e desvalorizar, achar caro, ou não comparecer. Cara, é de rasgar. É de você querer se rasgar. E fiquem tranquilos. Mais uma vez eu afirmo isso. Fiquem tranquilos. Eu entendo o momento de cada um. Mas não deixem que a falta do resultado coloquem vocês para trás. Porque o nosso resultado é dia após dia, mesmo que seja na construção pequena. Estamos dando passos. O que não dá é para não seguir nenhum passo. O resultado não vai vir mesmo. Então, mais uma vez, a intenção desse grupo é que a gente se conecte pelo menos 30 minutos por dia durante um mês, 30 dias de segunda a sábado, honrando um dia de descanso, né? Como tá ali, né, bíblico, e merecemos isso, né? Porque por mim, Patrícia, seria de segunda a segunda, né? Mas, ai, Senhor, te respeitando, né, e te honrando, vamos, né, ter um dia de descanso, né? Então, galera, eu queria definir com vocês o melhor horário. E aí fiquem tranquilos em questão às ações, porque nós faremos ações em conjunto. Por exemplo, quando a gente se conectar por 30 minutinhos, a gente vai definir, essa mensagem que eu vou mandar, que eu vou prospectar, qual que vai ser o caminho? Eu vou destinar o caminho, a gente vai ficar ali com áudio fechado, câmera, quem quiser fechado ou aberta, enfim, mas cada um vai fazer a sua prospecção. Mas estaremos conectados, emanando força e energia para todo mundo, porque isso dá gás. Quando eu vejo uma pessoa agindo, eu também quero agir. Agora, quando eu não vejo ninguém agindo e não tenho retorno, cara, para fazer a prospecção é muito ruim. Então, pensem que isso vai dar um gás tremendo para a gente poder ir por caminhos que vai facilitar um retorno para a gente, tá? Paty, em um mês de prospecção, fiz 3 vendas. Glória a Deus, aleluia! Porque a intenção é ir performando por este caminho, ir facilitando.
Olha que interessante, tá? Eu cheguei a pensar, cara, será que eu vou ter que voltar para o CLT, meio período, para poder tocar o meu negócio? Falei, não, senhor, não me permito olhar para trás. Se for necessário, amém. Mas olha que interessante, se eu for fiel na minha prospecção, dia após dia, de segunda a sábado, se eu fizer 2 vendas no mês, paga o que o hospital me paga. Sendo flexível, tendo essa oportunidade de liberdade, de acompanhar os meus filhos, de fazer os meus próprios horários. Então, por quê? Por quê? Eu já sei o caminho. E vocês também vão saber o caminho. Na verdade, vocês já sabem, eu vou conduzir vocês. Mas tudo que nós vimos até agora foi todo um passo a passo estratégico do que vocês vão precisar fazer para poder ter o resultado que a gente merece. O resultado ele vai vir pouquinho, mas depois vai aprofundar e vai ser cada vez mais. E depois eu vou ter ali, ai, meu Deus, glória, né? Posso pedir conta, posso ser mandado embora, que eu não tô nem aí, né? Mas não é da noite para o dia, é a nossa construção diária. E a nossa construção diária é a prospecção. Não tem outro jeito. Tem outro jeito, Rafael? Não, é a prospecção. É, tá? E para se acostumar com essa prospecção, gente, a gente vai ter que dar a cara para bater, nossa cara vai queimar, como eu falei para vocês, a gente pode até chorar, né? Mas sabendo que é um caminho libertador. Quando a gente aprende a se vender. E olha que interessante, a gente fala muito bem de um restaurante, a gente fala muito bem de um produto maravilhoso, a gente fala muito bem de uma amiga que é profissional da área da saúde, a gente sabe vender ela. Então, por que não nos vender? Essa sou eu, Patrícia, eu faço isso, eu faço aquilo, e saiba que eu estou aqui na hora que você precisar de mim. Ponto. Prospectei. Mandou aí para o universo, que não é só para o universo, está mandando diretamente para pessoas, as pessoas estão te conhecendo. Mesmo que elas não respondam a mensagem de vocês, as nossas mensagens, porque eu estou no vácuo há muito tempo, e o mundo das vendas é esse. Eu disparar mensagem para 50 pessoas, para 5 responder. Essa é a vida do vendedor. Prospecto 50, 5 responde. Se um aceitar fazer conexão comigo, uou, bingo! A chance dele comprar de mim é muito, muito, muito grande, gente. Gente, conexão faz comprar, tá? Uma coisa que faz a pessoa pensar 1000 vezes antes de comprar é o valor de ticket. Vocês vendem algum produto de 8 mil reais? Só a Mara. Só a Mara, né? Mas, poxa, quem aí que vai recusar, ó, depois de aceitar uma conexão, depois que a pessoa se conectou com você, acabou. O próximo passo é venda. Porque você não está oferecendo para ela um produto de 5 mil, de 1.000 reais, de high ticket. Pode ser 1.000 reais? Pode, de acordo com as sessões que você, né, determinar que achar necessário para o paciente. Mas, se de repente o olho do paciente fizer assim, você vai perceber, vai falar, cara, deixa eu vender primeiro uma sessão e ele entender quem sou eu, para depois eu querer vender um pacote de 1.000, né, Rafa? Tá aí balançando a cabeça, né? Então, isso são questões adaptáveis, Paty, são ajustáveis. Pode falar, Rafa. boa noite, Paty, boa noite, colegas. Boa Isso que você noite, está falando querido. é fundamental. High ticket, todos nós podemos ter high ticket. Sim, A forma que a gente trabalha, que muitas vezes, é que nem você está falando no início, é errado. A intenção de conhecimento vem de uma consulta. Porém, quando a pessoa está, que já é uma conversão, se você traz a pessoa exatamente. para a sua Opa! sala, você já converteu. Porém, ali, você não pode trabalhar com uma consulta. Você tem sempre que trabalhar com planos terapêuticos, agregando Boa. valores, é lógico, entende? E nesses planos terapêuticos, aí você chega a 1.000, 2.000. Uhum. A gente precisa trabalhar assim, tá? Vamos dar um exemplo. Se for um exemplo, tá, esporádico, for uma situação de tratamento de uma ferida. Sim, Você faz uma análise, você faz uma avaliação, e sim. ali você não pode sair dali sem estipular, ó, então essa ferida é assim,
A programação é mais ou menos, estou dando um exemplo, tá, gente? Mais ou Aham, menos que ela cicatrize um mês, se tudo der certo, se tudo. Se você também, porque a gente precisa conscientizar os pacientes, porque eles precisam fazer a parte deles, para não gerar sim, frustração. sim, E sim, nessa sim. brincadeira de uma vez por mês, você vai vir uma vez por semana lá. Entende o Uhum, plano terapêutico? Porque muitas vezes, quando você pega no desespero, porque isso é desespero, no início tem esse tipo de desespero, viu? E a sim. gente vai fazendo as coisas tudo que nem a gente, você está falando, sem planejamento. E aí a gente não tem o sucesso da terapia porque a gente fez de qualquer jeito. Uhum, Isso que você está sim. falando é fundamental. É assim, são pontos. É que nem, eu não sei de todo mundo aqui, mas eu acho que a Mara, que já tem uma casa de repouso, que eu já conheço, eu não sei o Sim. resto do pessoal, mas quem já está, A Karen já empreende há 2 anos, a a Karen Sueli também. também já Então, empreende, eu acho que todo mundo a aqui no, isso também, eu acho que todo mundo aqui, vocês podem agregar também, falar alguma coisa. Eu acho que todo mundo no início fica meio assim, sabe? pedala, né? Até, Patina. até porque a conta tem que se pagar, o boleto chega. E Sim, muitas vezes não tem essa conversão e vem um desespero, exatamente. Meu Deus do céu, Senhor. entende? Então, nós empreendedores, isso daí é virada de chave. A gente mata 15 leão a cada 3 horas. Sim, Não tem outra forma, sim. entende? Olha, isso que você falou é tão importante porque, galera, né? Talvez a gente passe bastante tempo prospectando e demore para fazer um fechamento, mas quando a gente fizer um ou dois ou três fechamentos, já se paga o que o CLT nos paga. Então a gente começa a pensar, cara, é um trabalho que é chato prospectar? É, mas quando começa a dar muito certo, você começa a enxergar que, cara, é melhor eu prospectar aqui ó, no telefone do que levar xingo do meu chefe por algo que, meu, nem é Não, incompetência minha. mas é o que você falou, muitas vezes é difícil. É que nem eu Uhum, coloquei aqui escrito, é o funilzão, né? Você vai uhum, prospectar, você coloca ali, vamos supor, um tratamento ali, vamos dar um exemplo que você coloque no pago, né? Não no orgânico, no pago. aham, E você tem ali, um exemplo, 100 pessoas que te procurou, sim, entende? Então você já começa a abrir aquela mente. Porém, das 100 pessoas você não converte ninguém. Entende que exatamente. o funil, porque o funil com a boca aberta entra um monte de gente. O problema é o caminho do funil. O que você vai O fazer caminho do até. funil. Exatamente. E outra coisa, para chegar 100 para você, quanto que você investiu no mês de tráfego? Ah, Para não fechar nenhum você ou tem que, duas você vendas. tem que entrar primeiro no teste, aí você vê o que está mais ali dando conversão só no teste, que você coloca ali uma Uhum. semana. Fazer Depois, 1.000 artes para uma dar certo. depois do teste, aí que você vai performar naquilo que você mais teve atração, né? Porque o Sim, retorno vem depois. Porém, também, gente, a gente faz e você pode no teste já ter conversão. também, também. Entende a jogada? É por isso que Sim, sim, o que sim. você está falando é fundamental. Porque a gente tem que estar todo dia fazendo alguma coisa. Exatamente. Todos os dias se movimentando e ir validando, né? Ou É, descartando. É. é importantíssimo. Porque. E depois, assim, que você começa a ter uma rede de clientes assim, é aquele que você falou mesmo. Às vezes, não é 100%, mas abrange aí uns 70%, 80% a boca. Sim, é o boca a boca. Eu contratei uma empresa mês passado para poder fazer o meu comercial, vender para mim. E eu falei, olha, vende para mim ao ponto de trazer ela para mim para eu poder desenrolar a venda, né? Cara, nem isso eles estavam conseguindo. Eu falei, cara, eu que não sou mera, né? Tipo, meu Deus do céu, eles são um time comercial. Eu falei, eu sou muito melhor do que eles. Então eu comecei a bater no peito e falei, não, agora meu negócio só vai depender de mim. Acabou. Acabou, acabou, acabou.
Contratei um menino, deu muito certo. Foi um mês que eu vendi para 3. Só que aí o Instagram travou de tanto de mensagem. Eu falei, gente do céu. Então, gente, por mais que a gente queira terceirizar, porque a gente quer fazer outras coisas também, não adianta. Bora fazer o caminho das pedras, né? Sentir paz no coração de estarmos fazendo, né, de forma ali correta, né, seguindo todo esse passo a passo, e eu querendo fazer 1000 coisas, eu falei, Jesus Cristo. E É, ter uma empresa, né, a Mara, por exemplo, né, a Mara não é MEI, né, nós somos MEI. A Mara é Nacional Simples, né, Mara? Então, cara, é gestão de tudo. é, Gestão de tudo. é E claro que imposto. nós fazemos a nossa gestão de tudo, mas quanto mais coisas a gente coloca no processo, é um que a mais para tomarmos conta. E tudo é importante, mas nada é tão importante quanto o processo de venda e marketing que vai te levar à venda. Sabe o que que acontece, Paty? Assim, no início é bem isso que você está falando. A gente fica no tudo. É Sim, operacional, é propaganda, é sim, acompanhar, é verificar, não deu bom, e vai e vem. Porém, a equipe, a formação da equipe é fundamental. Porque o que que acontece? Difícil. Eu também já tive um monte de problemas e eles cobram caro sim, e às vezes não te dá a conversão que você almeja, entende? sim. E eu acho assim, que nem você conseguiu encaixar com esse menino, preserve ele. Se você sabe que ele é o menino que faz, que dá confiança, porque é difícil. Hoje é muito difícil. E a gente Não, precisa sair desse contexto que a gente tem que ficar no estratégia, sim, entende? Só que é com crescimento, né? exato. Agora, como você, que nem eu sou sozinho ainda, Precisa fazer, mas fazer, fazer, aprender é, todo o processo operacional, estratégico, você ensinar e aí sim você, né, ir afastando. eu Eu já trabalho estava nisso querendo aí. afastar antes de saber o caminho, né? E o caminho a gente sabe. Ó, a Karen é do marketing multinível, o Cláudio também. Então a gente recebe treinamentos estratégicos de venda. Só que quando a gente chega no marketing multinível, a gente aprende o passo a passo estratégico de venda, de liderança, mas a gente não tem uma empresa para poder gerir, né? Cara, como é que você dá conta de tudo? E aí, caraca, como é que eu vou focar somente na venda e como é que vai ser minha mentoria, meus entregáveis? Porque, gente, para fazer a mentoria, a gente tem que se preparar momentos antes, internalizar, sentir a presença, cara, lidar com autodesenvolvimento, acompanhamento de negócio, você vai jogar a informação. Você sabe, é técnico. Tudo que é técnico, você só solta. Agora, tudo que envolve ali o emocional, inteligência emocional, espiritual, enfim, caracas, é uma energia ali, um campo energético, que se você não entrar nesse processo, você também vai ser meia boca, né? E assim, honestamente, eu sou mentora tem 1 ano, né? Então, eu preciso mesmo me esforçar para cada vez mais estar evoluída nesse sentido, né? Neste caminho, quanto para mim, quanto os entregáveis para vocês. Amores, vamos lá. Vocês estão comigo nessa jornada de prospecção? Quem tá? E quem não tiver também tá tudo bem, pelo amor de Deus, tá? Quero saber se faz sentido para vocês termos essas ações em conjunto, porque por mais. Ah, Paty, ó, prefiro fazer o meu individual, tá tudo bem. Eu criei o grupo para a gente poder unir forças e falar, cara, eu não vou procrastinar, eu vou dar esses primeiros passos, porque aí depois eu consigo caminhar sozinha, porque depois que eu adaptar. E outra coisa, em questão da métrica, tá? A gente vai fazer uma métrica ali de 1 mês, a gente vai fazer vários ajustes até modelar. Paty, mandei 10 mensagens, cara, 8 me responderam. Uau! Dos 8 que responderam, 4 agendamentos. Dos 4 agendamentos, 3 compareceram. Dos 3 que compareceram, 1 ou 2 venderam. Ponto, acabou. Essa é a métrica. Paty, mandei 50 mensagens, nenhum respondeu. Alguma coisa está errada. Vamos readaptar a mensagem, o script, para a gente poder ir prospectando mais. Prospecta mais 50 com a mesma mensagem. Paty, não vai acabar pessoas? Claro que não. Existem milhares de pessoas no mundo esperando pela nossa mensagem. A nossa mensagem só precisa gerar uma conexão real para essa pessoa falar um oi para nós. E aí sim a gente arrastar uma conversa mais profissional e fazer de tudo para ter uma conexão com essa pessoa. Nem que seja uma videochamada do WhatsApp por 15 minutos. Certo? Vamos definir horários para quem puder. Minha sugestão, tá?
6 horas da manhã, ou 6h30, ou às 7, ou às 22, 22h30. O que vocês acham? Para mim seria às 22, que de manhã eu trabalho, é horário de trabalho. Tá? E aí? Pensando nas 22 horas, Carlos também às 22, pensando nas 22 horas, vai ser mais prospecção fria, tá? Pro Insta, porque contatos quentes, né? Vai ter que ser num horário comercial aí para vocês irem em contato quente, morno, que é através do WhatsApp, tá? Mas aí, ok, alinhando a estratégia, vocês podem fazer no horário comercial, não tem problema. O negócio é a gente começar a aquecer, começar a sentir as ações que a gente vai precisar fazer e internalizar que as ações que a gente vai fazer é forever, resto da vida, até ganharmos na loto. Até Ô, crescermos Paty, a nossa empresa e termos um time comercial que façam isso pra gente. ô, Paty. Oi, Su. Não, sou eu. Thaís! Oi, minha amiga. Boa noite, gente. Boa E se noite. nós experimentarmos, então, todos por um mês, às 22 horas, de fazer essa prospecção, porque daí a gente manda, mesmo pelo Instagram, à noite, no frio, as Aham. pessoas no dia seguinte vão Só vai ver no lá dia as suas seguinte, não tem mensagens problema. e aí elas, né, de repente respondem de noite e aí na noite Aham. seguinte que a gente se encontra, a gente consegue trazer para o grupo, né, Sim, sim. quantas O fez, retorno, talvez faça exatamente. mais, talvez faça um pouco mais de sentido e para Sim, irmos experimentando, porque perfeito. eu particularmente, os meus dias têm sido corridos, não atribulados. E Sim, aí eu não vou ter essa energia para fazer isso durante o dia, porque sim, tá apertado, assim, no sentido de ter tempo mesmo para. sim. Às vezes eu não consigo nem falar com a Tainá direito. Enfim, então eu penso que a gente poderia começar no período noturno, já que alguns responderam que à noite é mais fácil para se encontrar, né? Uhum. Beleza, maravilha, maravilha. Vamos, né, sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Também. tem que tirar no cama, não, 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 não. Agora a gente vai para o campo de batalha, com tudo que a gente já veio construindo até agora, tá? Então, a gente pode sim fazer conexões de 30 minutos, das 22 às 22h30, irmos aí sentindo, né, como que vai ser esse movimento, adaptando, ajustando, metrificando. Queria falar uma outra coisa também, caracas. Mas De segunda a sábado? de De segunda a segunda a sábado, segunda a sábado? sábado. E o dia que vocês Feriados não também? puderem, tá tudo bem, desde que vocês falem, ó, não vou poder me conectar, mas vou fazer tal hora. Então, vamos honrar o nosso mês aí para a gente poder ser fiel às nossas prospecções, tá? Ah, o que eu queria falar é o seguinte. Paty, ninguém respondeu. Não se preocupem, tragam essa leveza para vocês. Ninguém respondeu, tá tudo certo. O que a gente está fazendo, mesmo ninguém respondendo? É claro que a gente vai fazer sempre ajustes de rota. Mas se ninguém respondeu, gente, acreditem, o nome de vocês está com ela. Elas já sabem quem é você e o que você faz. Em algum momento pode ser que ela responda. Eu já recebi mensagem, tipo de 2 meses depois. Oi, boa tarde. Falei, nossa, faz tanto tempo que eu mandei essa mensagem, nem é essa mensagem mais que eu estou usando. Então, em algum momento chega. E uma outra coisa muito legal, talvez essa pessoa ela não precise. E talvez ela procure por você um mês depois para poder te indicar para uma outra pessoa. Então a pessoa ela está te conhecendo, conhecendo quem é a fulana de tal, qual é a especialidade e a geração e a transformação que você gera na vida dela. Como você pode ajudar, enfim. Se ela não responder, não está precisando por hora, né? Em nome de Jesus, que alguém da família dela precise, né? Ou ela, enfim. Então, é um caminho, né? Um caminho que facilita as pessoas nos conhecerem também. Então, não é somente o processo da venda em si, né? O pior, gente, é a pessoa ficar em cima do muro, né? Se ela responde um sim ou um não, você sabe qual é a direção. O foda é quando ela não, né? Não responde ou não dá continuidade no processo. Então, trazer esse quentinho para o coração de vocês, que está muito mais com o outro do que com vocês, facilita para a gente poder minimizar aí qualquer dor que a gente venha a sentir durante esse processo. Deixa eu ver aqui.
Então, podemos às 22, a maioria sim, né? Quem não é visto não é lembrado. Boa, Rafa! Boa, boa, boa. Show de bola. Galera, então acredito que seja isso. Alguma dúvida? Não? Beleza. Tem um material que está lá no mapa mental que é scripts e um é os scripts e o outro é reunião de fechamento. A gente vai usar muito esses dois, tá? Por quê? Paty, preciso imprimir? Não, não precisa imprimir. O que você precisa entender? Que dentro dos scripts, você vai adaptar alguns scripts, cria um grupo lá para você, com você e você mesmo, né? Você e Papai do Céu. Cria lá esse grupo, aí você vai colocar aqui, ó, primeira mensagem. Coloca o seu script. Prazer, eu sou fulana de tal, especialista tal. Se você estiver passando por isso, 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 eu posso te ajudar nisso, nisso, nisso. Me mande, aí faz uma CTA. Se fizer sentido para você, me manda um oi, ou me manda um ok, eu falo tamo junto, bate aqui, qualquer coisa, mas faz um CTA. Para essa pessoa entender, né, que ela precisa reagir para vocês se conectarem, tá? Então, lá no material de scripts, tem lá o script meu, que vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Paty, eu quero fazer um script bem pequenininho. Faça, tudo é teste. Mas tem lá um script para você. Cara, preciso mais ou menos escrever isso para poder gerar uma conexão. No mínimo, né? Colocar ali o nome da pessoa, prazer, eu sou fulano de tal, então se identificar, falar o que você faz e final CTA, tá? Onde está o material? Vou mandar para vocês agora no grupo, tá bom? Então, esse material são os scripts. Adaptem para a realidade de vocês. Então, criem um grupo no WhatsApp com você, você mesmo, e lá você vai colocar primeira mensagem. Aí lá tem segunda mensagem, terceira mensagem. Por quê? Isso facilita quando vocês criarem uma conexão com a pessoa, né? O seu potencial cliente. Gente, se você já sabe o que você gera de transformação, as perguntas vão ser praticamente as mesmas. Os scripts é para poder facilitar. Ai, não vai parecer automático? Claro que não. Depende do que você for mandar, né? Porque mesmo que seja script, se você colocar com um jeitinho que é o seu jeito, tá tudo certo. Você vai copiar e colar. Se for uma pergunta que, putz, não tem nada a ver com nada, não vai utilizar o script e vai ali no dedinho. O script é muito mais fácil porque, cara, pode ser que no mesmo dia você fale com 10 ou 20 pessoas. As 10 que você falar hoje ou as 20 que você falar hoje, pode ser que a metade responda no dia seguinte e você ainda vai continuar prospectando. Então, a questão do script copiar e colar algumas mensagens já prontas, que vocês já sabem qual vai ser a sequência, e se acostumar com essa sequência, é maravilhoso, economiza tempo. Tempo, energia e disposição. Porque às vezes você vai jogar todos os scripts e a pessoa depois, no final, não vai nem te dar moral, né? E amém, gastou sua energia. Então, o script é poderoso por conta disso. Então, tendo o script lá no WhatsApp, do que você vai fazer primeiro, o que você vai responder segundo, o que você vai responder terceiro, em algum momento pode ser que você mude essa rota e tá tudo bem. Mas isso facilita. Então, esse é o primeiro material que eu vou disponibilizar, que estava lá no mapa, está no mapa mental, mas eu vou colocar no grupo. Segundo, é como eu vou convidar essa pessoa para uma conexão. Já está no script. Só que esse segundo documento, ele faz perguntas de como você criar essa conexão e o que você precisa saber de informação para poder fazer ali um fechamento, fazer um pitch no final, tá? Hoje eu e a Karen, a gente estava conversando. Então, por exemplo, a primeira conexão, cara, se essa pessoa for na conexão com você, relaxa o coração, que é uma probabilidade muito alta dela se conectar com você e de você fazer uma conversão de venda. Só que, o que que eu sugiro, tá? A gente está muito acostumado a fazer anamnese. Eu não oriento vocês a fazerem anamnese no primeiro momento, porque pode ser que vocês façam uma anamnese da pessoa e essa pessoa não compre de você. Então, o que que eu, Patrícia, sugiro? Vou compartilhar com vocês esse segundo documento, que tem algumas perguntas para a pessoa tirar ali, né, do papel ou expor um pouquinho o que ela está sentindo. Claro que também faz parte de uma anamnese, mas não vão profundo na anamnese. Porque a profundeza da anamnese é quando vocês venderem, quando essa pessoa chegar até você, que seja no híbrido, né?
online ou que seja no presencial. Então, por exemplo, você vai se conectar com a pessoa, né, ali no tete a tete. Ai, prazer, sou fulana de tal. Fulana, o que que fez você dizer sim para esse nosso encontro de hoje? Putz, a pessoa já vai falar. Tá, me conta mais, como que tá o seu momento hoje? O que que você precisa? Nananã, a pessoa vai falar. Ali você vai entender quais são as dores e o que que você pode ajudar, contribuir. E depois uma outra pergunta, imagine quando você, por exemplo, tá? Um paciente com uma ferida no pé. Imagine como será a sua vida quando você cicatrizar essa ferida e voltar a andar. Pronto. Você levou ela lá para o futuro, para uma sensação de prazer, de felicidade, é tudo que eu quero. Eu já estou com essa lesão há meses. Ali já gerou conexão. Então você já sabe onde é que ela está e onde ela quer chegar. Ela também sabe onde ela quer chegar, mas faça essa pergunta para ela poder visualizar aonde ela vai chegar, porque me dá prazer. Eu visualizando, ai meu Deus, quando eu ser rica, Jesus! Segura, Patrícia, ninguém segura eu. Tá entendendo? Né? Ô, beijo. Gente, eu já tô me imaginando casando, eu ainda não casei, eu quero casar, não era um sonho, e hoje é. Então, eu tô visualizando que eu vou entrar na igreja, que vai ser tudo perfeito, que vocês estarão lá. Eita, glória! Então, é sobre isso, levar a pessoa a imaginar aonde ela quer chegar é maravilhoso demais, porque ela já sabe onde ela quer estar, só que ela não imagina. Então, assim, não fiquem fazendo 1000 perguntas, né? Talvez 2 ou 3 já faça a pessoa comprar de você, de verdade. Aí sim, essa pessoa te fazer uma visita, se for presencial, ou ela vai já fazer um fechamento com você de uma primeira avaliação. Aí sim, na primeira avaliação, você sim fazer uma anamnese muito mais profunda, certo? Fechou, fechou, fechou? Então, esses 2 roteirinhos eu vou mandar para você, o que fizer mais sentido vocês vão adaptar. E segunda-feira a gente começa a prospectar. Simbora? Sucesso? Certo, certo. Ai, meu Deus! Simbora, gente. Ai, tô com medo, bora com medo mesmo. Minha primeira mentoria, eu prospectei, prospectei, prospectei. Meu, fechei 10 de uma forma muito louca, sem tantas técnicas, mas fechei. Falei, caracas, que experiência horrorosa! Mas foi muito bom, gente. Foi uma experiência maravilhosa. Aí você vai acostumando, né, nesse caminho, né? Só que depois eu fiz o ajuste de rota, assim, da água para o vinho, porque eu estava prospectando para ser mentora, hoje eu prospecto para como sol, né? Então, meu Deus, negócio muito doido. Mas é sobre isso, meus amores. Bora dar passos, bora começar a monetizar tudo que a gente já investiu até hoje. A gente precisa, sim, termos melhores resultados, né? E independente de fazer, de continuar fazendo o que eu faço, em questão de oportunidades, numa questão financeira mais baixa, isso não significa que eu vou ficar sempre ali, né? Eu posso sim avançar, principalmente quando eu perceber que eu estou prospectando outro padrão, né? De classe, né? Vamos nos colocar. Eu fico mandando audiobooks para vocês e eu fico arrepiadíssima quando o cara fala: quando você vende um produto de 200, fique tranquilo que você pode cobrar 1000. E isso é real. Isso basta a classe e o seu excesso de confiança, porque os entregáveis podem ser os mesmos. Então, quando a gente aprende a vender bem feito, né? O 200, a gente vai saber o caminho para chegar nos 1000. Ô, Paty, Cria algum produto. a gente já fez uma reunião, é você, né? Eu participei, eu sei que eu não participo de muitas, mas Fique em sabe, paz. sabe o que que acontece? Isso daí É. é crença limitante. Sim, sim, porque é tudo que a gente aprendeu. A pessoa, quando ela consegue se libertar de certas coisas que prende ela pode, é que nem você falou, ela Sim, cobra hoje, estou dando um exemplo, R$ 200, ela pode chegar a cobrar 2.000. sim, 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 sim. E por incrível que pareça, se você fizer o certo, tem pessoas que estão ali e vai pagar 2.000. Claro que vai pagar, com certeza. E é tão bacana essa questão de energia, gente, porque quanto mais tivermos com um pensamento de pobreza, e eu não estou falando para a gente poder enfiar a faca no ser humano para poder cobrar. Não, não é sobre isso, pelo amor de Deus. Uma coisa que tem que ser muito real é a gente enxergar
a classe da pessoa e definir o público que a gente quer trabalhar. Paty, eu quero trabalhar com público de baixa renda. Meu amigo, não explore deles, cobre um valor justo. Mas se você quer atingir um público com classe mais alta, se você cobrar 200, ele não vai comprar de você. Desculpa, tá barato demais, alguma coisa tá errada. Vocês estão entendendo? Então a gente se auto mesmo valorizando, às vezes com os mesmos entregáveis. E através de tudo isso também, de todas essas nossas ações, pode ser que daqui para frente a gente tenha aí novos insights para poder criar outros produtos e serviços. Aí sim, tem um produto que é para você, tem outro que é high ticket, tem outro que é low ticket, tá tudo certo. Isso é muito legal, termos produtos de escalas com preços diferentes, porque pode ser que a gente atenda mesmo todas as classes. E isso é maravilhoso demais, é possibilidade, né? Galera, alguma pergunta? Estamos combinados? Bora para ação, gente, eu tô muito empolgada, caracas! Começa que dia? Bora na segunda, Mara. Então, o grupo já está formado, a gente só vai definir os scripts, vou mandar os materiais para vocês, adaptem os scripts num grupo de WhatsApp de vocês, né, conforme o que vocês fazem, e na segunda, simbora prospectar. O interessante da Mara, por exemplo, se ela prospectar para a clínica que ela ainda está abrindo, né, por exemplo, né, ela já pode fazer fechamento, já pode cobrar, né? E falar, olha, a data é essa. Eu fiz assim com a minha mentoria. Eu comecei a fazer a prospecção, fiz a conexão, vendi e falando a data, ó, é tal dia de tal mês. E já vendendo. A gente não vai vender no dia. No dia a gente vai começar. Então, super possível também, tá? Por exemplo, quem fizer aí terapias em grupos, né? Thaís pode fazer terapia em grupos, Karina pode fazer em grupo. Se for individual, gente, tá tudo bem, pode começar amanhã. Basta ter a agenda e definir ali essa questão, né? Certo? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Bora tirar uma foto. Conseguem abrir as câmeras? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Simbora. Su, Karina, conseguem? Cá já abriu. Su, consegue, minha amiga? Só falta tu, não consegue, mas tudo bem, tá ótimo, viu? Então, simbora. 1, 2, 3 e. Aí. Maravilha, galera. Então, top. Gratidão por hoje, por vocês estarem aqui honrando o compromisso de vocês, né? A horinha, né? As 22. Eita, vamos acostumar com esse nosso horário, mas amém. Um hábito novo aí pra gente, né? E depois, gente, né? Quando a gente começar a ter ali os resultados, a gente define ou um outro horário, ou cada um anda sozinho. Mas, honestamente, isso dá muita força, tá? Muita, muita força. Se tiver duas pessoas conectadas, a produção é muito mais efetiva do que você fazer sozinha. Que aí você tem a certeza que o outro tá ali, ele também tá fazendo, eu também vou fazer, não vou ter sono, não vou ter queda de energia, vou. E aí é 1000 vezes melhor, né? Marketing multinível acontece muito isso. Mas é isso, meus amores, ó. Um super beijo para vocês, bom descanso e segundona tá aí, hein, ó. Tchau, tchau. Beijo, bom descanso para vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.